Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre alvenaria estrutural, mais especificamente de blocos de concreto. Eu vejo muitas pessoas que vão iniciar uma obra, que começam a avaliar outros métodos construtivos e se deparam com a alvenaria estrutural de blocos de concreto e se perguntam, será que é mais barato? Será que eu vou ter uma obra mais eficiente com relação ao isolamento térmico, isolamento acústico? Será que vai ser mais rápido do que uma obra tradicional? Nós vamos responder todas essas perguntas e muito mais nesse vídeo, então bastante atenção que vamos ter muitas informações importantes. Primeira coisa para a gente começar esse vídeo é esclarecer para vocês o que é o bloco de concreto. Como o próprio nome já diz, o bloco de concreto, ele utiliza água, cimento, os agregados e aditivos. Ele vai para uma forma onde é prensado, onde ganha aquele formato e é desmoldado. Ele vai para um processo de secagem, onde ele adquire a resistência do bloco que conhecemos. Falando em resistência, é muito importante a gente lembrar disso. Nesse vídeo, nós vamos falar em alvenaria estrutural. Então, nós estamos falando de um bloco de concreto estrutural. Existem blocos de concreto que só tem uma função de vedação, que ele só suporta o próprio peso da alvenaria. O nosso bloco estrutural, ele tem que suportar o peso da alvenaria mais todo o peso da nossa estrutura, nossa laje, nosso telhado. Ele precisa ter essa função, ele precisa ter essa resistência. Então, se você pretende fazer uma casa com blocos de concreto, você precisa perguntar isso no momento da compra. Esse bloco é estrutural? Então, ok, atende para fazer nossa alvenaria estrutural. Sabendo dessas informações, vamos começar o planejamento da nossa casa. Como o próprio nome já diz, pessoal, quando a gente fala de alvenaria estrutural, nós não temos, como na obra de concreto armado, vigas e colunas. As vigas e as colunas na nossa obra de concreto armado é responsável por suportar toda a carga da nossa edificação. Você pode tirar todas as paredes que essa obra vai continuar ali em pé. Quando a gente fala de alvenaria estrutural de blocos de concreto, isso não existe. Nós não temos vigas e colunas na nossa obra. Tudo é suportado pelas paredes. Isso é um ponto importante e daí nós temos muitos benefícios desse sistema. Então tá, vamos começar o planejamento dessa obra. Sabendo que todas as nossas paredes são estruturais, todas as nossas paredes são responsáveis por suportar o peso da nossa edificação, nós temos que planejar nossa fundação. E aí a gente já tem uma diferença de uma obra convencional. O que acontece? Como todas as paredes é responsável por distribuir essa carga, então numa edificação a gente tem a carga mais distribuída, né? No concreto armado nós temos ali o nosso pilar que distribui o peso da fundação. Agora não, a gente tem uma parede toda descarregando esse peso, é uma área maior. Então nós vamos ter uma sapata também diferente. Normalmente a gente trabalha com dois tipos de sapata nesse caso. A primeira, que é o radier, que é uma laje que basicamente pode ser considerada uma laje apoiada sobre o solo. Então é uma grande laje onde nossa edificação vai ficar toda apoiada nessa laje, ou então a gente pode trabalhar com sapatas corridas em todas essas paredes. Essas duas fundações são muito mais simples de serem executadas e normalmente são bem mais rasas também do que uma fundação profunda que a gente utiliza no concreto armado. Então aí a gente tem nossa primeira diferença, uma fundação mais simples de ser executada e uma fundação mais rápida também. Então o primeiro benefício aí da nossa obra estrutural, nossa parede estrutural de blocos de concreto. Essa decisão de qual fundação você vai utilizar, se é um radier, se é uma sapata corrida ou qualquer outro tipo de fundação, é o engenheiro civil que vai te auxiliar. Então é importante você ter um suporte nesse momento, e isso vai variar de acordo com a qualidade do solo, com o peso dessa edificação e também com o nível do seu terreno, né? Se é um terreno plano, se é um terreno em declive, em aclive. Isso e todas essas informações o engenheiro vai precisar para tomar essa decisão. Agora, com a nossa fundação pronta, vamos começar a nossa alvenaria.
Então vamos lá, vamos começar aí a descarregar nossos blocos de concreto em nossa obra. E outro ponto importantíssimo, a nossa obra não tem colunas e vigas. Então nós vamos cortar um material aí que é um gasto considerável em uma obra, que são as formas. As formas de madeira ou outras formas metálicas também que pode ser utilizada vão ser descartadas na alvenaria estrutural em blocos de concreto. Por quê? Toda a estrutura é feita no interior desse bloco, então ela dispensa a necessidade de fazer formas na obra. Então você tem uma economia considerável com a utilização de formas. Quem trabalha com obra convencional e de concreto armado sabe, né, pessoal? A gente gasta ali muito dinheiro com forma, com madeira, para depois descartar esse material porque não tem função. É um dinheiro considerável que é desperdiçado. Então a gente não tem essa despesa trabalhando com nossa alvenaria estrutural. E isso sem contar com aquele gasto de descartar esse material, de jogar fora, de administrar um canteiro de obra com esses entulhos de madeira. Então pense nesse ponto também. Hidráulica e elétrica, outro ponto importante que você precisa ter muita atenção se você pretende fazer uma casa, uma edificação em blocos de concreto. O que acontece, pessoal? Na alvenaria convencional, a gente está acostumado, né, a fazer de que forma? A gente faz toda a nossa alvenaria, depois a gente volta quebrando todas as paredes para passar nossa elétrica, para passar nossa hidráulica. O que a gente tem com isso? Gasto com mão de obra e gasto para descartar também esse entulho, né? Normalmente a gente vê ali sempre uma caçamba na frente de uma obra de concreto armado e de alvenaria. Então, no bloco de concreto isso é diferente. Como a nossa parede é estrutural, a gente deve evitar ao máximo ter que quebrar essa parede. Toda a nossa hidráulica, toda a nossa elétrica, ela deve ser passada no momento que a gente está subindo a nossa alvenaria. A gente precisa deixar esses pontos bem definidos e passar tudo isso antes de finalizarmos nossa parede, né? A gente vai subindo e vai fazendo esses pontos. Por quê? Dessa forma não existe a necessidade da gente ter que quebrar a parede depois da nossa alvenaria pronta, né? E isso não pode acontecer numa obra de alvenaria estrutural. Então você tem que ter essa atenção de passar todos os pontos elétricos, hidráulicos, cabos de rede e ar-condicionados nesse momento. É muito importante isso, pessoal. Então você precisa de um bom projeto, precisa de um bom acompanhamento nessa hora para você ter essa alvenaria estrutural muito bem feita. Então na nossa alvenaria estrutural a gente não vai ter esse gasto de ficar quebrando parede, esse gasto em descartar esse entulho e teremos uma obra mais limpa também. Claro, né? Menos entulho, uma obra mais limpa. Pessoal, então sabendo dessas informações eu vou dar até uma dica para vocês. O que acontece? Se você tem ali um ponto onde vai passar muitos tubos de hidráulica, se você tem um ponto que vai passar muitos cabos elétricos ou qualquer outro, uma dica legal é você fazer um shaft. Por exemplo, esse shaft pode ser feito em drywall. O drywall é um material muito simples de ser recortado, de você dar manutenção ali. Então, se você tem algum desses lugares que você sabe que vai ter manutenção, é legal você fazer um shaft ali de drywall, porque você vai vir a ter que fazer essa manutenção e não precisa de fazer um corte na parede ali, danificando a sua estrutura. Então, fica essa dica aí para você também. Pessoal, então se vocês entenderam que fazer um simples corte nessa parede para passar uma elétrica, para passar uma hidráulica é complicado, então deve ter percebido que fazer então uma intervenção um pouco maior, como abrir um vão de uma janela, ou abrir uma porta, ou até mesmo quebrar uma parede, é algo praticamente impossível, né? Uma coisa muito difícil a gente fazer numa obra de alvenaria estrutural. É muito importante a gente ter atenção a isso. A alvenaria ela é responsável por suportar essa carga. Então a gente não pode fazer vãos nessa parede, a gente não pode retirar uma parede de uma obra. Temos que ter bastante atenção a isso, ser bem fiel ao projeto e não é possível fazer alteração depois de uma obra pronta. Isso se torna um problema hoje em dia em que as coisas são muito dinâmicas, né? A gente tem uma casa de uma forma, depois a família cresce, você quer estender um quarto, estender uma sala, fazer algo diferente,
na alvenaria estrutural em blocos de concreto, isso não é possível, pessoal. Possível é, né? A gente sabe que tem soluções, mas vai custar muito caro e provavelmente não vai ser viável. Então, tenha atenção a isso e saiba, se você está construindo com blocos de concreto estrutural, você não vai poder retirar uma parede ou fazer um vão nessa parede. Atenção! Fundação pronta, nossas paredes levantadas, agora nós vamos para a nossa laje. A nossa laje ela pode ser executada sim, da mesma forma que a gente executaria no concreto armado, uma laje pré-moldada, uma laje treliçada ou até mesmo uma laje maciça, sem problemas algum. Isso aí é muito simples na alvenaria de blocos estruturais. Mas você precisa, claro, de um auxílio de um engenheiro para discutir com você qual é a melhor solução para a sua obra. E o meu acabamento, meus revestimentos, a pintura, será que vou ter alguma dificuldade para executar? Não, pessoal. Basicamente, qualquer um desses serviços vai ser feito com a mesma facilidade que você faria numa casa de alvenaria de blocos cerâmicos e um concreto armado. Muito simples de ser executado também. Agora eu vou falar uma desvantagem desse sistema que vocês precisam ter atenção. O que acontece? Como todas as paredes são estruturais, você tem uma dificuldade um pouco maior de trabalhar com vãos maiores, seja um vão, uma laje mesmo, né, um espaço de vão maior, aquela sala conjugada de 8 metros, de 10 metros, de 12 metros, se torna mais complicado, você precisa de mais estrutura e pode por isso sair mais caro do que uma obra convencional. O mesmo se aplica para vãos grandes de janelas. Se você tem um vão ali muito grande de uma janela numa parede, você vai precisar de muita estrutura e também pode inviabilizar esse método. Então você precisa ter essa atenção na hora do seu projeto, você precisa avaliar isso. Uma obra que tem grandes vãos não é interessante ser executada com esse método. Outro ponto que você precisa ter bastante atenção é com a impermeabilização. O que acontece? O bloco de concreto ele é muito mais permeável do que o bloco cerâmico. É muito comum a gente ver casas que a pessoa não rebocou lá de fora, né, que está ali só no tijolo. Mas no bloco de concreto isso é mais complicado. Por quê? A água entra com muita mais facilidade. Então você precisa ter muita atenção com a impermeabilização desse bloco, principalmente onde tem contato ali com a chuva e também com a fundação. Você precisa ter um trabalho mais sério com impermeabilização do que você teria com os blocos cerâmicos. E isso vai te evitar sua casa com mofo, sua casa com aquele mau cheiro, sua casa tendo que ser pintada toda hora por conta da impermeabilização. Bastante atenção a isso, pessoal. Mais atenção do que você teria com outro método, como o de cerâmica, blocos de cerâmica. Outro ponto que eu preciso chamar a atenção para vocês é com relação a isolamento térmico. O bloco de concreto ele tem um isolamento térmico inferior ao bloco cerâmico. Isso é um ponto bastante importante, principalmente em regiões extremas, né, que tem uma temperatura aí mais elevada. Você precisa ter atenção a isso. Significa que não é possível fazer? Significa que sua casa vai ficar muito quente? Não, significa que sua casa vai esquentar mais e que você vai ter que tomar mais cuidado com relação a isso. É claro, você pode usar vários métodos para tentar diminuir essa temperatura na sua casa. Eu tenho um vídeo aqui, vou deixar nos cards falando sobre isso, mas você tem que saber que uma obra de blocos de concreto, ela tende a deixar o calor entrar com mais facilidade. Ponto importante a ser lembrado. Já que a gente falou de isolamento térmico, importante a gente falar também do isolamento acústico. E os dois, tanto o bloco de concreto quanto o bloco cerâmico, são muito próximos ali de um do outro, quase irrelevante a diferença entre um e outro. A questão mesmo é o isolamento térmico. Isolamento acústico, os dois praticamente iguais. Pessoal, o que acontece? Vale a pena fazer minha casa com blocos de concreto, com alvenaria estrutural? Depende. Isso em toda edificação tem que ser avaliado e não é diferente com bloco estrutural. Como vocês podem ver, essa obra pode ser sim mais em conta, levando toda a economia que a gente tem com forma, toda a economia de não precisar ali de cortar paredes. É uma obra mais rápida de ser executada também, mas tem aqueles pontos que você precisa ter atenção
e ter cuidado. A gente está mais acostumado a fazer uma obra da forma tradicional, que é da forma de concreto armado e blocos cerâmicos. Mas é possível sim você ter uma economia na sua casa trabalhando com blocos de concreto, sabendo de todos esses detalhes e tendo atenção a todos esses pontos. Sabe quem vai te auxiliar nisso? É um arquiteto, um engenheiro, que vai pegar o seu projeto, avaliar qual é o melhor método construtivo para ser usado, levando em consideração o layout daquela edificação, levando em consideração o solo que você vai construir, levando em consideração todos esses aspectos. Então é muito importante você ter o auxílio de alguém. Eu recomendo blocos de concreto? Recomendo sim, pessoal. Você tendo todas essas atenções, avaliando tudo isso, tendo uma mão de obra que conhece, sabe trabalhar com esse material, tendo uma obra que não tenha grandes vãos, né, como eu falei, pode ser sim uma solução interessante. Então, avalie sim se esse método é para você, avalie sim se sua obra vai sair mais em conta e mais rápida também, levando em consideração tudo isso. E se você quer economizar um pouco mais na sua obra, uma dica que eu tenho interessante é você trabalhar com os blocos aparentes, né? Dessa forma você não tem nem a necessidade de rebocar a sua obra. Então você tem uma economia ainda maior. Com relação à manutenção e o fato de você não poder cortar as paredes, se você puder aliar esse método construtivo com uma arquitetura mais industrial, né, deixando ali alguns cabos passando de forma externa, pode ser uma solução legal também, principalmente em áreas comerciais, né, pessoal? Aí casa muito bem esses dois métodos e a arquitetura da edificação. Pessoal, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que será um prazer responder cada um de vocês. Mas me diga aqui, você moraria em uma casa de alvenaria de blocos de concreto? Deixa aqui também que vamos bater um papo sobre esse assunto. E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal e apoiar esse projeto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.